Bom dia, pessoal. Nessa videoaula de hoje, estudaremos a transitividade verbal, certo? Aqueles verbos que precisam de complemento são chamados transitivos, aqueles que não precisam de complemento, que por si só já possuem seu sentido completo, e os verbos que precisam que sejam ligados, esse complemento ligados por preposição ou não, certo? Vamos lá, então, transitividade verbal. Lembra que na aula passada, na videoaula anterior, falamos um pouco sobre os verbos transitivos e a regência verbal, que é justamente essa relação entre o verbo e seu complemento. São dois assuntos que estão super ligados, intimamente associados. A transitividade verbal e a regência. Então esse conteúdo aqui é a sequência daquele outro, ok? Tá. Pessoal, verbos transitivos. Primeira coisa que a gente vai falar é dos verbos transitivos. Transitar significa ir em busca, certo? Caminhar, vamos pensar dessa forma. Então, os verbos transitivos são aqueles que estão em busca de um complemento. Eles precisam de um complemento para terem sentido. Estão transitando, estão caminhando atrás de um complemento. Vamos pensar assim que facilita bastante, certo? Então, ó, os verbos transitivos, está transitando, precisando de um complemento, atrás de um complemento, procurando um complemento. São aqueles que precisam de um complemento para terem sentido completo. Ou seja, esse complemento vai ser um termo ou um conjunto de termos que vai justamente exercer a função para complementar o sentido desse verbo, pessoal. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Maria gostou da prova. Veja só, qual é o verbo? Gostou. Certo. Primeira coisa é isolar o verbo. Eu falei na videoaula passada que muitas vezes para a gente identificar a transitividade de um verbo, a regência desse verbo, a gente pode fazer aquela velha pergunta. Quem gosta, gosta? Gosta algo ou gosta de algo? Ah, apareceu de, então ele precisa da preposição, é um transitivo indireto. Mas nem sempre essa forma vai dar certo, porque a gente pode ficar na dúvida em algumas situações. Decorar todas as transitividades e regências, humanamente impossível. O mais importante é compreender que alguns verbos serão transitivos, quando eles são transitivos, precisam de complemento. Esse complemento pode se ligar ao verbo com ou sem preposição. É o que a gente vai ver aqui agora. Então, Maria gostou da prova. Quem gosta, pessoal, vamos fazer a perguntinha que aqui dá certo. Gosta de algo ou gosta algo? Gosta de algo. Então, pessoal, aqui nós temos, ó, o complemento. Esse aqui é um verbo, eu vou abreviar, tá certo? Verbo ter de transitivo. Certo? É um verbo transitivo. Porque eu falei para vocês aqui, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Certo? Ele precisa. E o complemento dele da prova está ligado a ele por meio de uma preposição? Tá, aqui ó, o da, a contração entre a preposição de e a. Lembra as preposições? A preposição é aquela classe de palavra invariável que serve para ligar duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Quais são as principais preposições, professor? A, até, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, perante, sob, para, são as principais preposições, o que a gente mais encontra no dia a dia, nos textos, na escrita, certo? Então aqui a gente está, ó, diante de um complemento que precisa de uma preposição. Está aqui o da prova. Ninguém fala, Maria gosta da prova. Não. Maria gosta da prova. Gostou da prova. Então nesse caso aqui a gente tem um complemento. A esse complemento, pessoal, nós damos o nome de objeto, certo? Vou colocar aqui, objeto indireto. Por que, professor, objeto indireto? Objeto porque ele está funcionando como objeto complementando o sentido do verbo gostar. E indireto porque, pessoal, ele está ligado ao verbo por meio de uma preposição. Aqui a contração de mais a, da, certo? Beleza. Então, esses são os verbos transitivos. Os verbos transitivos que precisam de complemento se subdividem em duas categorias. O verbo transitivo direto, está aqui, e o verbo transitivo indireto. Qual a diferença, pessoal? Simples, olha só. Verbo transitivo direto é aquele que se liga ao seu complemento diretamente, sem preposição. Quais são as principais preposições? A, ante, após, até, com, contra. São essas palavrinhas que não variam, são invariáveis, certo? Não tem plural, por exemplo, não tem masculino e feminino, é só um formato. Que servem para ligar duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido, certo? De causa, de companhia. Então, nesse caso aqui, ó,
Maria abraçou a mãe. Qual verbo? Abraçou. É um verbo transitivo. Porque se eu digo Maria abraçou, oxente, abraçou quem? Ela apertou com os braços quem? Abraçar aqui está com esse sentido. A gente tem até outro sentido para o verbo abraçar, que é com o sentido de adotar, mas a gente não vai ver isso agora. Então, Maria abraçou a mãe. Ah, então nesse caso aqui é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. O complemento dele está ligado por meio de preposição. A mãe, não. Esse a é um artigo e aqui mais substantivo. Então não tem preposição. Logo, pessoal, nós chamamos de objeto direto. E aqui a gente vai classificar como verbo transitivo direto. Vamos lá, com calma. Verbo, certo, abraçou. Transitivo porque precisa de complemento. E por que eu botei o D de direto? Porque o complemento se liga a ele sem preposição, pessoal. Tá aqui, ó, não tem preposição aqui no meio. Então, ó, verbo transitivo direto, certo? E o seu complemento nós chamamos de objeto direto. E a outra categoria, verbo transitivo indireto. Aquele que se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. É o contrário, é o oposto do verbo transitivo direto. Olha só, o exemplo que está aqui em cima. Ela gosta de maçã. Quem gosta, gosta de algo. Verbo, vou até puxar aqui porque não tem espaço, verbo transitivo indireto. E o seu complemento a gente chama de objeto indireto. Ok, pessoal? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Eu vou ter verbos que podem exigir os dois complementos. Tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Tem. Aí nós chamaremos de verbo transitivo direto e indireto. Vou colocar aqui no quadro para vocês, certo? Olha só, dando continuidade. Coloquei aqui 3 exemplos para a gente analisar a transitividade desses verbos, certo? Nós vimos até agora que os verbos são chamados de transitivos quando eles precisam de complemento. Quando ele precisa de um complemento que se liga a ele sem preposição, chamamos de transitivo direto. E o seu complemento, objeto direto. Quando eles precisam de um complemento que se liga a ele por meio de uma preposição, chamamos de verbo transitivo indireto. E o seu complemento, objeto indireto. Vamos lá. Primeira coisa, isolar o verbo. Ela emprestou o carro ao pai. Vamos fazer aquela pergunta. Lembrando, em algumas circunstâncias, aquela pergunta não vai dar certo. Então a gente vai ter que saber mesmo a regência, a transitividade daquele verbo, certo? De acordo com a gramática. Então, ela emprestou o carro ao pai. Quem empresta, empresta algo ou alguma coisa a alguém. Olha como a pergunta deu certo aqui. Ou seja, então nós temos aqui, pessoal, um verbo. Eu vou só colocar só as siglas. Verbo transitivo. E aí, quais são os complementos dele? O carro é o primeiro complemento e o ao pai o segundo. Qual desses dois está sendo aí ligado ao verbo sem preposição? Não tem preposição. O carro. Então a gente chama de objeto direto. E qual é o que tem preposição? Aqui, ó, o ao, objeto indireto. Ah, então esse verbo, professor, vai ser as duas coisas, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Sim, pessoal. Tem verbos, nós temos verbos da língua portuguesa que serão os dois. Terão as duas transitividades. Verbo transitivo direto e indireto, certo? Quando eu digo, se eu dissesse assim, ela emprestou o carro, ficaria sem sentido. Ou se eu dissesse, ela emprestou ao pai, o que emprestou? Ou então se eu dissesse, ela emprestou o carro, a quem? Então esse verbo, pessoal, ele pede dois complementos, ele precisa de dois complementos. Por isso, chamamos de verbo transitivo direto e indireto. Dois complementos, chamado objeto direto quando não tem preposição e objeto indireto quando tem preposição, está aqui. Segundo exemplo, Mariana ensinou a tarefa ao irmão. Mesma coisa, esse verbo, ele precisa de dois complementos. Quem ensina, ensina algo a alguém. Então aqui eu tenho, ó, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto. Certo? Por que esse aqui é o objeto indireto e não esse? Porque aqui tem preposição, ó, o a mais o, a contração, ao. Então aqui nesse caso, objeto indireto. E aqui é só artigo. Não confunda, pessoal. Tem que ter muito cuidado. O a pode ser artigo e o a pode ser preposição. Você vai ter que ter bastante cuidado e ver a regência do verbo, a transitividade do verbo, certo? Quem ensina, ensina algo. Ó, não tem preposição a alguém. Tá vendo que tem a preposição a para alguém? Tá vendo? Então aqui é contração. Tem preposição. Mesma coisa. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então o a alguém, que no caso é o pai, tem a preposição. Esse a não é artigo, é preposição. Certo? Terceiro exemplo. O professor ajudou o aluno.
Ajudou, ou seja, auxiliou, certo? Prestou assistência. Então, qual é o verbo aqui? Ajudou. Esse verbo, eu pergunto a vocês, é transitivo direto, indireto ou os dois ao mesmo tempo? Quem ajuda, ajuda alguém. Acabou-se. Eu ajudei ele. Ou seja, o professor ajudou o aluno. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um verbo transitivo, direto, e o aluno aqui, objeto direto. Aqui tem preposição. Tem alguma preposição aqui no meio? A, para, com, de, desde. Não, não tem. Aqui só tem o artigo e o substantivo. Então aqui é objeto direto, verbo transitivo direto. Tranquilo? Certo? Vamos lá. Então nós já vimos que os verbos, eles são transitivos quando precisam de complemento, certo? Mas a gente tem alguns verbos na nossa língua portuguesa, pessoal, que não precisam de complemento. Eles por si só já têm sentido. Eles vão precisar de alguns termos que não é um complemento, é um adjunto adverbial, uma palavra que expresse alguma circunstância. São chamados, pessoal, de verbos intransitivos. Vou colocar aqui para vocês. Dando continuidade, vimos anteriormente os verbos transitivos. Agora vamos falar aqui, falaremos dos verbos intransitivos. São aqueles que não precisam de complemento para terem sentido completo, pois eles já trazem essa carga semântica completa. Então, pessoal, aquele verbo que precisa de complemento, lá atrás nós vimos agora, é chamado de verbo transitivo. Quando o seu complemento se liga a ele sem preposição, transitivo direto. Com preposição, transitivo indireto. Certo? Mas temos verbos que não precisam de complemento, que são aqui, ó, intransitivos. Veja só. Exemplo, a chuva estiou. Pessoal, esse verbo aqui, estiou, ele precisa de complemento. Quando eu digo a chuva estiou, acabou. Não precisa de complemento. Aqui é um verbo, pessoal, que nós chamamos intransitivo. Ou na sigla, verbo assim, ó. Certo? Ela casou ontem. Uma observação que a gente vai ver mais à frente, o verbo casar, ele tem várias possibilidades de transitividade. Mas eu coloquei aqui como verbo intransitivo. Se eu digo assim, ela casou ontem, precisa de complemento, ela casou? Não. Se eu só digo assim, ela casou, tem sentido completo. Professor, mas esse ontem não está completando o sentido de casou? Não, pessoal. Veja só. Esse termo aqui ontem, vamos separar o verbo. Esse termo ontem, ele está expressando uma ideia de tempo. Ele é chamado de adjunto adverbial, certo? Porque expressa alguma circunstância. Toda palavra que expressa alguma circunstância de intensidade, muito, certo? De negação, nada, nunca. Ou seja, serão aí advérbios e aqui também serão chamados de adjuntos adverbiais, certo? Quando a gente está estudando a morfologia, as classes de palavras, nós chamamos de advérbio. Aqui, que a gente vai estudar a sintaxe, a relação entre as palavras na oração do período, nós chamamos de adjunto adverbial, certo? Mas é a mesma coisa. Então, ó, ela casou ontem. Esse verbo aqui é um verbo intransitivo, pessoal. E esse termozinho, para não se confundir, isso aqui é o complemento dele. Não, aqui é um adjunto adjunto adverbial. Pessoal, os nomes podem parecer complicados, mas não são. Adjunto é um termo que está junto, está ao lado. Adverbial é um advérbio, exerce a função de um advérbio, certo? Indicando o quê? Tempo. Ontem, certo? Ontem. Então aqui indica tempo. Pode indicar lugar, pode indicar companhia, vários sentidos, várias circunstâncias de causa, ok? Terceiro exemplo. Mariana caiu nas escadas. Quando eu digo Mariana caiu, você entendeu? Entendeu. Quando eu digo assim, ela caiu, acabou-se. Não precisa de complemento. Se você for colocar alguma palavra a mais que para expressar alguma circunstância, ela caiu ontem, ela caiu nas escadas, ela caiu com o irmão, aí você está colocando uma informação a mais. É o que nós chamamos de adjunto adverbial. Mas que o verbo cair precisa de complemento, não. Por isso que eu disse que em algumas situações, aquela perguntinha não vai caber. Por exemplo, se eu digo assim, quem cai, cai, a gente vai falar logo, de algum lugar. Não, pessoal. Não. Esse verbo aqui, ele é intransitivo, certo? E essa expressão aqui, essas duas palavras, não é complemento. É do mesmo modo, adjunto adverbial. Lembrar que nem sempre aquela perguntinha dará certo. Então, se eu digo, só para você identificar corretamente, você vai fazer o seguinte. Você apaga o restante, ó, e lê a frase só até o verbo.
Mariana caiu. Se você consegue perceber que só até o verbo, a oração teve sentido, a frase teve sentido, ele é um verbo intransitivo, certo? Ela casou, tem sentido. Quando eu botei ontem, eu botei informação a mais. É um adjunto adverbial. Lembra? O advérbio expressa uma circunstância. Então, do mesmo modo aqui. A chuva estiou, ela casou ontem, Mariana caiu nas escadas. Tudo que eu coloque a mais será adjunto adverbial. Mas o verbo por si só não precisa de complemento. A esses verbos, pessoal, nós chamamos de verbos intransitivos. Ok? Certo? Tá. Então, esses são os verbos intransitivos. Já vimos que os verbos podem ser transitivos, que estão transitando, caminhando, indo em busca de complemento. Pode ser transitivo direto, quando o complemento não tem preposição, e indireto, quando o complemento tem preposição. Já vimos agora os verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Eles por si só já possuem sentido completo. Eu coloco a mais uma informação, se eu quiser, caso eu queira, um adjunto adverbial. Ele até pede em algumas situações adjunto adverbial, certo? O verbo ir, por exemplo, quando eu digo assim, ele foi à feira. Esse à feira, ele é um adjunto adverbial para o verbo ir. Foi, ó. Ele foi à feira. Então, nesse caso aí, o verbo ir, né? Eu fui, tu foste, ele foi à feira, ele precisa de um adjunto adverbial. Não é complemento, pessoal. É adjunto adverbial, certo? Complemento é aquela palavra que vai completar o sentido de um verbo que ele precisa de um outro termo para ter sentido. Mas esses verbos que são chamados intransitivos não precisam, certo? Tá aqui, ó. Ela casou. Mariana caiu das escadas ou nas escadas. Pessoal, não precisa desse termo aqui. Eu coloquei para dar informação a mais. Local onde ela caiu. Caiu nas escadas, certo? Tranquilo. A gente vai ver mais à frente que esse verbo casar, ele é intransitivo, certo? Mas ele pode ser transitivo direto. Então, um ponto importante é que nós teremos verbos que ora pode ser transitivo direto, precisando de complemento, ora pode ser intransitivo, certo? Ok? O que vai dizer então, professor? Como é que eu vou descobrir? O contexto, pessoal. O contexto é quem vai determinar a transitividade de um verbo, muitas vezes. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, dando continuidade, vimos hoje os verbos transitivos, precisam de complemento, intransitivos não precisam, e nós veremos agora os verbos de ligação. É aquele verbo que é um verbo de ligação. É o verbo que não indica uma ação, ele não tem significação, ele é desprovido de significação, certo? Ou seja, desse sentido que indica uma ação, tá? Então, nesse caso, nós chamamos de verbos de ligação. Podemos também chamá-lo, pessoal, sempre lembrar dos sinônimos de verbos copulativos. Ou ainda, pessoal, de relação, tá? Então, nesse caso aqui, sempre lembrar. Os verbos de ligação, como o próprio nome já diz, ó, vamos para o nome dele, ligação. Ele serve, ele não indica uma ação, ele não é nocional, ele não possui significação. Ele só serve, pessoal, para uma coisa, para ligar o sujeito a uma qualidade do sujeito. Simples assim. Olha, não possuem significação, servem apenas para ligar o sujeito a uma qualidade desse sujeito. Essa qualidade é chamada de predicativo. Ah, professor, então quer dizer então que o verbo de ligação, ou também chamado verbo copulativo, se eu colocar numa prova verbo copulativo, lembre-se, eu estou falando do verbo de ligação, tá? Também chamado de verbo de relação. Eles servem para quê? Só para ligar o sujeito a uma qualidade dele? Isso, simples assim. Ele vai funcionar como uma ponte. Lembra das figuras de linguagem, a metáfora, a ponte? Então, nesse caso aqui, essa qualidade que ele liga ao sujeito é chamada de predicativo. Então, nós temos o sujeito, que é um dos termos essenciais da oração, lembra? O sujeito e predicado. Sujeito representa o termo a quem se refere, de quem se fala algo. Então, vamos ao exemplo. Primeira coisa, quais são os principais verbos auxiliares? Decorar todos? Impossível. A gente tem que entender a função. Eu posso até ter um verbo que ele seja transitivo em uma determinada situação, ou intransitivo, mas eu posso usá-lo como verbo auxiliar, verbo de ligação, certo? Desde que ele não possua sentido. Eu vou colocar um exemplo aqui, nocional. Então, quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar,
Todos esses verbos, pessoal, vocês percebem que eles não indicam ação, eles não são nocionais, não possuem significação. Estar, parecer, permanecer. Quando eu digo assim, ele parece estar triste, esse parece indica ação e está cometendo alguma ação? Não. Ou seja, eu estou indicando uma qualidade dele ao sujeito. Então, ó, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Vamos aos exemplos. Ela está feliz. Qual é o verbo? Está. Pessoal, esse verbo aqui indica uma ação, ele é nocional, ele tem uma significação forte? Não. Ele apenas liga o sujeito, que é Maria, que é ela, o sujeito, que é ela, a uma característica dela aqui, ó. Feliz. Somente. Então, esse verbo nós chamamos de verbo de ligação. Abreviação V de verbo, E de ligação, ok? E essa palavrinha que dá qualidade, nós chamamos de, acabei de falar aqui, predicativo, tá? Ele permaneceu calado. Qual é o verbo? Permaneceu. Esse verbo indica a ação ou ele liga o sujeito, que é ele, a uma qualidade? Ele liga o sujeito a uma qualidade, pessoal. Então aqui é um verbo de ligação também, tá certo? Mesma coisa aqui, predicativo. Joana parece triste. Pessoal, esse verbo parecer, do mesmo modo, ele não indica uma ação, ele não é nocional, ele apenas serve para ligar o sujeito, que é Joana, que é o termo que representa o ser de quem nós estamos falando. Quem é que está triste? Joana. Há uma qualidade dela, triste, aqui ó, a tristeza, certo? Então, nesse caso, nós temos os verbos de ligação. Então, temos aí os verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Transitivos, que precisam de complemento, são chamados transitivos diretos, quando o complemento não tem preposição. Indireto, quando o complemento tem preposição. E, por último, vimos agora os verbos de ligação, ou chamados também verbos copulativos ou de relação, que servem só para ligar. Se eu digo assim, Pedro está estressado. Veja, esse verbo estar é um verbo de ligação, aqui ó, porque ele só serve para ligar, pessoal. Pedro a uma qualidade dele, estressado, ok? Tranquilo? Então, esses são os verbos de ligação. Um exemplo que eu vou colocar aqui para você. Preste atenção. Em algumas situações, o verbo, ele na sua essência, ele é um verbo transitivo. Ele indica uma ação, ou intransitivo. Mas a gente pode, por exemplo, quando eu vou falar assim, ó, ela andou bastante no campo. Ela andou bastante no campo. Nesse caso aqui, esse verbo andou está com qual sentido? De caminhar, andar. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, esse é um verbo intransitivo, certo? Ou seja, ele não precisa de complemento, mas ele indica uma ação, ele é nocional. Aqui, ó, ela andou bastante no campo, ok? Mas eu posso pegar esse mesmo verbo e utilizar como verbo de ligação. Eu tiro esse sentido dele e eu utilizo ele com o sentido de estar. Ó, veja só, ela anda chateada. Ela anda chateada. Pessoal, preste atenção. Esse anda aqui está com sentido de caminhar, igual a esse principal aqui, esse primeiro? Não. Está com sentido de estar, ó. Ela está chateada. Então, nesse caso, eu peguei esse verbo andar, andou, com o que era um verbo nocional, e botei ele para exercer a função de um verbo de ligação. Certo? Tá aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Até a próxima videoaula. Encerramos aqui, certo? Com os verbos transitivos, intransitivos e verbos de ligação. Sempre lembrar dessas classificações. E nas próximas videoaulas estudaremos as regências verbais. Ou seja, a regência verbal é a relação entre um verbo e seu complemento. Tá vendo como está intimamente ligado à transitividade, que é aquele verbo que precisa de um complemento? Então a regência é isso. Eu lembro que vimos em uma aula anteriormente, uma videoaula, a regência do verbo lembrar e esquecer e a regência do verbo namorar, certo? Próximas videoaulas continuamos com a regência verbal dos verbos que nós utilizamos no nosso dia a dia, ok? Valeu, até a próxima.